Paz e graça, meus irmãos, novamente. Terceira aula para os missionários, para aqueles que estão começando na obra missionária. E desde já eu quero agradecer a vocês todos por estarem inscritos nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor. Comente, compartilhe com alguém, porque nós estamos começando um trabalho aqui de estudos da Bíblia e de suma importância para as igrejas de hoje, tá certo? Então, nossa terceira aula sobre missões será no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, a seguir. Tá? Lembrando que estou na versão online de João Ferreira de Almeida, 1948. Tá? Uma versão que conserva a original da palavra, pelo menos da forma que João Ferreira traduziu. E ela não tem versículo 1 na Bíblia certa aí que você tem na sua Bíblia, na sua mão. Então, essa versão online apresenta aqui o versículo 1, mas esse versículo 1 não existe, tá bom? Mas isso aí é coisa pouca para nós. Então, Evangelho de Jesus Cristo, né? O Evangelho não é de Mateus, é de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Nós vamos começar por aqui, fazer abordagem sobre João o Batista. Hoje nós vamos aprender sobre o primeiro missionário, o primeiro evangelista da Igreja de Deus, entre parênteses, igreja. É antes da igreja ser fundada, né? A Igreja de Cristo ser fundada, mas vem o evangelista na frente, vem na força do Elias para poder estar abrindo o caminho para o Cristo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é: Cristo vai fundar a igreja dele com seus 33 anos, praticamente, porque ele começa a pregar aos 30 e cerca de 3 anos Cristo prega ali. E já no final do seu ministério é que ele vai decretar sobre os discípulos a função que eles teriam neste mundo, né? Então, depois da ressurreição de Cristo, é que ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. Então, a igreja é fundada por Cristo com os 12, e enquanto eles estão com Cristo em vida, Cristo vivo, eles estão como aquela espécie de ossos secos de Ezequiel 37. Então, para que completasse a obra de Deus regeneradora de dentro para fora, Jesus sopra neles o Espírito Santo, e diz: recebei o Espírito Santo. A partir daquele momento, a ressurreição de Cristo, eles possuem o Espírito Santo como sendo a pessoa de Deus morando dentro deles. Então, em Pentecostes, é confirmado com o selo de cima para baixo. Tá? Eles não recebem o Espírito Santo em Atos 2. Eles recebem o Espírito Santo quando Jesus ressuscita. Mas a evidência dos dons, do revestimento celestial, só é dada em Atos capítulo 2, porque aí quando Cristo já está no céu, que envia para a terra aquela descarga espiritual, e depois daí eles começam a ser chamados de cristãos, tá? Então, o que é um cristão? Uma pessoa que recebeu o Espírito Santo através da reconciliação de Cristo e que está em evidência com a atualidade dos dons espirituais, exercitando os dons espirituais e fazendo a obra que Deus chamou para fazer. Isso é chamado de cristão. Por isso que cristão congrega, cristão participa dos trabalhos na igreja, porque o cristão é uma comunidade, um membro do corpo de Cristo. Eu dei essa explicação aqui só para os irmãos perceberem que muita gente pensa que a igreja começou no Pentecostes, e não, né? A palavra igreja, que tem ali sua origem em eclésia, né? Eclésia é um termo usado para aqueles que foram chamados para fora,
né? Nós usamos isso, chamados para fora do mundo, né? Então eles foram chamados para fora do mundo quando Cristo ressuscita, tá bom? Então, mas é só para dar essa pincelada. Então, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, a seguir, nos diz o seguinte: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, Iudeia, né? Judéia significa terra de Judá, tá? E dizendo, o que é que ele dizia? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, nós temos aqui a primeira coisa. Naqueles dias, quais dias? Os dias do ministério de Cristo. Então, enquanto Cristo está fazendo a parte dele, a obra dele, conhecendo o povo lhe conhecendo, buscando o momento certo de Deus lhe apontar para o mundo, então aparece nesse momento João Batista. E como João vem batizando o povo? João vem batizando o povo numa época em que Roma tomou conta do mundo, em que a patifaria está grande, né? E os poderes dos céus, por assim dizer, estão em pouca evidência, né? Deus não se apresenta mais como se apresentava no Antigo Testamento. A degradação do povo hebreu está em evidência, eles estão se destruindo. A política, ou a politicagem, não vou usar política, a politicagem romana se fundiu com o ministério, entre aspas, eclesiástico, né? E os fariseus, os saduceus, tanto quanto outros ali, os essênios, que eram uma forma pagã, né, de alguns se portarem. Então aí tem os zelotes com a rebelião, e a língua falada é só grego, surgindo a questão do latim. Roma por inteiro abraçando o mundo. Os filhos de Deus, que são os filhos de Abraão, estão escravizados em sua própria casa, que eles tomaram o que era seu e está sendo governado por um povo estranho. Assim como Daniel previu lá no Antigo Testamento, a estátua se levantando, os pés se levantando, as mãos, o dorso, a cabeça. E o povo está oprimido, preso nas garras de Roma. E é nesse cenário espiritual que nasce Jesus Cristo e nasce João. E com certeza vocês já leram a história do nascimento dos dois. Então, depois de 30 anos nesse meio, apresenta-se agora um homem chamado por Deus desde o ventre para ser cheio do Espírito Santo. Coisa absurda para o tempo da época, porque o Espírito Santo era esporádico, né? Ele aparecia, usava e saía. Não permanecia em evidência naquele corpo. Ele permanecia ali, fazendo as funções que eram necessárias fazer, mas não habitando no corpo. E agora, quando nasce João Batista, o anjo promete a Zacarias: ele vai ser cheio do Espírito desde o ventre. Ele vai nascer, crescer e viver cheio do Espírito Santo enquanto tempo Deus lhe der na terra. Então, nesse momento que nasce João, que cresce Jesus, e João sabe que o motivo pelo qual ele nasceu é que ele deve ser
o próximo Elias, ou ele vem na virtude, no espírito do Elias. Todos aí sabem quem foi Elias, né? Tá? Então, ele naqueles dias aparece João Batista pregando no deserto da Judéia. Ponto número 1 é que algumas pessoas estão esperando o espaço ideal, o cenário ideal, o momento ideal para começar a obra de evangelismo na sua congregação. Estão esperando a caixa de som vir, o trio elétrico vir, o grupo enorme de pessoas chegarem. Então você já vai apanhar por aqui, porque João aparece pregando sozinho e no deserto da Judéia. É um lugar onde não tem pessoas, onde não tem animais, onde não dá nada, não se cresce nada. Então a pessoa está sozinho, fazendo um trabalho evangelístico sozinho, porque Deus lhe chamou desde o ventre para fazer isso. E muito embora não tenha começado a dar resultados, ele continua fazendo a obra de Deus. Ele já lhe pergunta: e você está fazendo ou está esperando um grupo aí se formar? A galera aí. Não fique pensando, irmão. Olha, a galera que vai no baba com você são os mesmos crentes, mas eles não vão no evangelismo com você. Muito embora muitos deles tiveram sido chamados, foram chamados para isso, eles não vão. Por que não vão? Porque uma coisa é o churrasco, irmão, onde dá resultado, todo mundo se reúne e dá um resultado, comem ali, coisa imediata. E uma outra coisa é fazer a obra que não é minha e nem sua, que talvez nem tenha resultado naquele momento, que talvez o resultado venha depois. Como em João capítulo 4, Jesus disse aos discípulos quando eles voltaram de comprar pão. Jesus está conversando com a samaritana e ele diz: está vendo? Olhe para cima. Vocês dizem que faltam 4 meses para colher. Eu digo: olha aí, os campos já estão prontos. Falando dos samaritanos, né? A mulher acabou de aceitar a água viva. E os discípulos ficam preocupados. Será que trouxeram comida para ele? Não, não é essa comida não, é outra comida. E ele diz: olha, o provérbio é verdadeiro. Um é o que semeia, outro que colhe. Eu enviei vocês para semear, para colher no lugar onde vocês não semearam. O que semeou foram os apóstolos antigos, os servos antigos, os profetas, os salmistas, os pregadores antigos. Eles semearam e agora Cristo, com uma palavra, já está colhendo a semeadura antiga. Porque a mulher, em João capítulo 4, Evangelho de Jesus Cristo, ela está conversando sobre Jacó, Abraão, o poço, o gado, a família, o primeiro templo, o segundo templo, a briga dos judeus. Então, tudo isso já aconteceu. Então, o povo plantou lá atrás. Agora, Cristo só foi colher, só passou a foice. Então, você vai estar num lugar onde você está indo com o objetivo de semear. Mas comece a pensar diferente a partir de hoje. Amém ou não amém? Em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai pensar o seguinte: você vai pensar na ceifa e não na semeadura, tá? Porque quando você pensa na semeadura, eu já vi isso acontecer. Pessoas dizem assim: não, ninguém aceitou Jesus, mas a semente foi lançada, a semente foi plantada, a semente foi plantada, a semente foi plantada. E meu irmão, e até quando ficar plantando semente? Então, se você não for com a mente de colhedor, de colheitador, se você não for com a mente, com o espírito do Elias, você não vai colher nada. Vai ficar a vida inteira, a vida inteira, a vida inteira, a vida inteira plantando, semeando, quer dizer, pelo menos dizendo você que está plantando e que está semeando, mas na verdade não está fazendo nada. Você está apenas repetindo o que foi dito pelos outros. Então, pense no olhar diferente.
use o olhar diferente. Use o olhar de Cristo. É como se você trabalhou o mês inteiro. E chegou no dia de você receber o pagamento. E você vai lá na boca do caixa para sacar o dinheiro. Vou usar aqui o termo antigo. E você diz: eu vim trabalhar. A pessoa: não, eu tô aqui com o dinheiro para lhe dar aqui. Não, eu vim aqui só semear. Então você não vai receber dinheiro hoje. É isto. Nós estamos aqui diante de uma obra que já foi feita. Uma obra grandiosa que já foi feita. Por Cristo, pelos discípulos, pelos apóstolos, pelos irmãos, por Paulo, pela Bíblia, pela evangelização e tal e tal. Até os exemplos contrários, né? Como dizia o outro, exemplo in contrarium. Até os erros da igreja, os erros dos nossos irmãos, os vacilos que nossos irmãos já deram, as coisas erradas que vem acontecendo durante esses tempos, que são os nossos irmãos, que estão fazendo. A igreja somos nós, nossos irmãos, membros do nosso corpo, irmão, que estão adoecendo a igreja aí, que estão, né, vacilando um dia após o outro. Até esses exemplos já estão contribuindo para a ceifa, porque eles vão percebendo que Cristo está às portas e que no fim dos tempos isso aconteceria. Os irmãos estão compreendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Então é olhar para aquele... Você começou a obra de evangelismo em sua igreja, não foi? Foi. Maravilha, pronto. Então você não é mais semeador. A obra que Cristo nos chama é para a ceifa, irmão. A parábola da ceifa, irmão. A parábola do joio e do trigo já foi plantado. Tanto o joio quanto o trigo foi plantado. Agora é hora de colher. Tá entendendo a questão? A lógica da história? Então se você vai lá com o pensamento de plantar, aí diz assim: não, a semente foi lançada, ninguém quis, mas a semente foi lançada, ninguém... Não. Eu vim aqui como ceifeiro, vocês não aceitaram porque vocês não quiseram ser colhidos. Mas eu vim ceifar. Eu vim recolher vocês para o reino de Deus, vocês não quiseram. E Cristo disse isso quando ele chama os discípulos. Em Mateus capítulo 10 ele diz aos discípulos: olha, vão e se não receberem vocês, bata a sandália dos seus pés. Na casa que você chegar que for digna, repouse ali, veja se é digna, que eles recebam a paz. Se não quiser a paz volta para você. Veja, é uma decisão, não é semeadura mais, é colheita, irmão. Ide pregando, é chegado o reino dos céus. Isso vai ser na próxima aula. Então, o primeiro ponto é: você vai pregar num lugar deserto. Talvez só tenha você no evangelismo, glória a Deus. Talvez até você não tenha vontade de fazer, mas não é para você fazer quando der vontade. É para você fazer e ponto final. Você vai fazer porque Jesus está mandando, não é porque você teve vontade ou não. Tá certo? Porque se você esperar a sua boa vontade da carne, você nunca vai fazer essa obra não, viu? Ah não, domingo eu tô cansado, tô isso, tô aquilo. Mas se fosse um churrasco, você ia. Se fosse um baba, você ia. Se fosse pra jogar videogame, você ia. Se fosse pra passear, você ia. Se fosse um 7 de setembro, lá tava você. Tá entendendo a lógica da história? Você só não dispõe para coisa de Deus, porque você sabe que vai enfrentar um deserto. Que aquela obra não vai lhe dar resultado momentâneo. Tá bom? Mas aí é o seguinte: aquela obra só vai dar resultado, primeiro, se você fizer a obra certa. Você tem consciência de estar fazendo certo, maravilha. Segundo, se quem estiver ali escutando você, ou o grupo de pessoas que você levou, receber aquela palavra de bom grado e deixar nascer no coração. Tá? Terceiro, se o Espírito Santo quiser. Às vezes acontece de dar errado nas três coisas. Você pregou errado, a pessoa não quis receber.
E o Espírito Santo não quis operar. Mas você tem que orar. Aí entra a oração, o jejum, a consagração, para que Deus lhe dê estratégia. Não é inventar firula, viu? Não é inventar firula, não. É estratégia. Não é se misturar com o mundo, fazer de tolo para ganhar tolo. Fazer de cachaceiro para ganhar cachaceiro. Não é isso, não. Você vai ter que ter estratégia espiritual para que você mantenha o foco, o alvo, e você possa pregar certo, a pessoa possa receber e o Espírito Santo possa trabalhar. Tá bom? Tá certo, meus irmãos? Amém? Então, como é que se faz isso? As aulas passadas eu ensinei. Primeiro você tem que amarrar o valente. Você tem que estar em jejum e oração para que, no nome de Cristo, você vá e primeiro faça o quê? Expulse o demônio. Quando ele sair da frente, aí não vai ter mais atrapalhação. Então toda vez que você for evangelizar, você tem que dizer, olha, vamos evangelizar na quarta, no domingo, Então os outros dias nós vamos estar em oração por aquele projeto. Vamos tirar um dia ou dois para jejuar por aquele projeto. Ou se só você sozinho for, você tem que fazer isso. E a oração é essa: que o demônio seja expulso, que o Espírito Santo entre naquele lugar e que você pregue certo. Existe isso, irmão? Existe. Em Efésios 6, Paulo diz isso. Ore por mim, para que no abrir da boca seja me dada a palavra de sabedoria, com entendimento e tal. Então, você tem que orar para que Deus lhe use, que Deus lhe inspire, lhe ilumine, para Deus mostrar a vida daquela pessoa que vai estar ali. É assim que se ganha a alma. Jesus, quando chega no poço, a mulher está sentada no poço, ele diz, olha, isso aqui logo é uma fonte. Aí ele me dá água, e tem aquele surgimento, aquela contenda toda que ela tenta fazer com ele. E ele, instruído pelo Espírito Santo, força ela a contar a verdade. Olha, vai buscar teu marido para oferecer água para ele também. Aí ela diz, não tenho marido. Quer dizer, não ter marido, uma pessoa pode ser virgem, pode nunca ter casado, etc, etc. E Jesus diz, bom, você falou certo. Agora, você não tem marido por quê? Porque você já teve 5. E o que tem não é seu. Tá? Não é como na série The Chosen, que aquela mulher samaritana, ela supostamente se converte. E quando vai ver, ela e o marido, que não é dela, estão escutando Jesus e recebem Jesus em casa. Que obra de engano é essa? Cadê a conversão? Fazendo as coisas naturais, né? Como se fosse normal. E não é por aí. Então veja. Você vai pedir a Deus direção para que Deus lhe ilumine, para mostrar o que está acontecendo na vida daquelas pessoas que estão ali sentadas, para que através desta revelação espiritual, essa iluminação que o Espírito Santo te deu, você possa revelar. Veja a palavra revelar, vem de tirar o véu. Apocalipse significa revelar, tirar o véu. Olha, o véu está aqui, a pessoa vai e tira, e a máscara cai, e a pessoa destampa com a verdade. Véu lá, ré é uma coisa que é para trás. Velar vem de vela, de mostrar, aparecer. Então revelar é isso, tirar o véu e acender a vela na cara do cidadão para que ele possa enxergar a verdade. Então tem que ir na força de Deus, no poder de Deus. Não é para só chegar lá e pregar qualquer coisa, não. Não é para cantar hinos bonitos para Deus, aquela coisa só. Não. O objetivo ali é ganhar aquela alma, irmão. E revelação não é você chegar lá na hora e Deus lhe dar a palavra. Não é isso. Não é por aí. Tá bom? Você tem que ter um roteiro espiritual. Quem vai cantar os hinos? É fulano. Pronto. Ele vai cantar os hinos, é Jeremias. Jeremias vai cantar os hinos, voa. Então, quais hinos vão ser cantados? Onde é o lugar que nós vamos? Aí nós vamos na esquina tal, na rua tal. Na esquina o culto? Pronto. O que é que nós vamos fazer lá? Nós vamos ligar uma caixa de som que não passe dos 70 decibéis, para não incomodar ninguém. E
nós vamos ali começar a falar acerca de Jesus. Como é que faz o roteiro então? Antes de chegar lá naquele lugar, você já mapeou. Lembra que eu falei da aula aqui sobre mapear? Quantas pessoas ficam ali sempre? Quem são as pessoas? Vai ter alguma dificuldade? Alguém vai me impedir? Será que não tem ali umas pessoas que trabalham na vida errada, que vão se incomodar com minha presença? Então eu já tenho que mapear tudo isso. Que horário é que eu vou? Eu tenho que observar. Aí eu vou de tardezinha, quando tem muita gente ali. Pronto, beleza. O que é que eu vou fazer ali? Eu vou começar orando, o culto, abertura. Mas porque eu já venho a semana inteira orando. E qual é a minha oração? A mesma oração que eu faço no individual por aquele projeto. Que Jesus expulse os demônios, que Jesus amarre o valente, que Jesus abra o coração do povo, para que eles sejam colhidos para o reino de Deus. Porque semeados já estão. O Brasil é muito semeado, irmão. Enquanto nós ficarmos nessa história de semear, nunca vai colher. Salomão não disse isso? Quem olha para o vento nunca vai semear, quem olha para a chuva nunca vai colher. Então você está procurando colher em chuva, em inverno. E não, meu filho, tu vai colher no deserto mesmo. Quando ninguém mais estiver fazendo esta obra, é a hora de nós fazermos a obra. Vai esperar todo mundo estar fazendo, todas as igrejas estão fazendo, não, as igrejas fulano e tal estão fazendo. Agora todo mundo está fazendo, agora eu vou. Porque agora nós vamos ganhar mais alma. Não, vai ficar só vocês na rua evangelizando. Quantas vezes as pessoas até reclamam. Não se vê mais hoje evangelismo. Mas se não se vê evangelismo hoje é porque a maioria do povo está na igreja. Quando a gente vê evangelismo, 2, 3 igrejas juntas, de repente você... Antigamente a gente se batia com as igrejas. Olha, fulano também está ali evangelizando. Beltrano também está aqui. Digo, isso é falta de programação. É falta de espiritualidade. Falta de busca, discernimento do espírito. Porque se fulano vai estar evangelizando ali, o que é que eu estou fazendo ali? Em João 3... disseram para João Batista: olha, você disse que é o Batista, você está batizando aí, mas o cara que você disse ser o Cristo também está batizando do outro lado, batiza mais que você. Começou a crescer. João diz: é o problema dele, eu nunca disse que era o Cristo, eu nunca disse que era o Senhor, eu sempre disse que eu sou o Elias, que eu não sou o Elias, que eu não sou o Messias, que eu não sou nada disso. Eu sou apenas a voz de Deus que clama no deserto. Convém que eu diminua e que ele cresça. A obra é dele, meu filho. Ele que cresça. Aí Jesus soube da confusão. E o que que Jesus faz no capítulo 4 de Mateus aqui? Jesus se muda de uma terra para outra. Da Judéia, que é essa terra aqui onde João está começando a pregar, para a Galileia. E vai morar nos confins de Zebulon e Naftali, no beco, no fim do mundo, na terra de ninguém. Por quê? Porque lá vão se começar uma obra. Uma obra de Deus deve ser começada a longo prazo, não pensando no hoje, no agora e nos efeitos momentâneos, mas nos efeitos de longo prazo, como Jesus fez, João Batista fez e os discípulos fizeram. Então, não é para você evangelizar onde todo mundo já está evangelizando. Não é para você encher um bairro inteiro de crentes evangelizando. É para você começar onde o Espírito Santo lhe mandar ir. E João começa pregando no deserto. Naqueles dias de dificuldade, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Agora veja, interessante é que João recebe o nome não João pregador, mas João Batista. Porque Batista, glória a Deus, batismo, aleluia, é o resultado da pregação de João. Então, Batista não é o sobrenome de João, tá? João recebe o sobrenome de Batista, recebe aí essa epígrafe, o epíteto de Batista, como algo atrelado ao seu ministério, à sua vida batismal. Mas veja, o batismo da pessoa
vem depois da pregação. E não aparece João o pregador. Tá bom, irmão? Aí muita gente já apanha aqui, né? Então, João o pregador, fulano o apóstolo, Beltrano o pastor, o não sei o que. Mas a pessoa só recebe um nome desse depois que vê resultado das suas tais funções que ele diz exercer. Então apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E qual era a pregação de João Batista? Então, só para fechar, para finalizar a aula, você observe, é para você pregar onde o Espírito Santo te manda, como ele manda, de forma organizada. Você chega naquele lugar, naquela esquina, se você tem sua caixa, você monta sua caixa ali, respeita a vizinhança, respeita a altura do som, e você primeiro faz uma oração para amarrar o valente, expulsar o demônio, e depois você vai pregar como se você já estivesse colhendo aquelas pessoas para o reino. E não como estivesse semeando, porque de semente está lotado, irmão. De semente já está cheio. Todo mundo está evangelizado no Brasil. Agora é hora de colher aquela pessoa. Fazer sacudir dentro dele o resultado de cada pregação que ele já escutou, né? De cada palavra que ele já escutou. Fazer mexer dentro dele. Fazer com que o Espírito Santo o mova para a realidade que ele já conhece aquilo ali. Tá bom? Então isso requer tempo, requer planejamento. Não é só chegar e dizer, na hora Deus vai me revelar, Deus vai me mostrar, na hora eu prego qualquer coisa. Não vá por aí não. Tá? João Batista demorou 30 anos para começar a pregar. Foram 30 anos de preparação. Para pregar 6 meses. Eu tô vendo gente aí com 6 meses de preparação querendo pregar 30 anos. Jesus espera 30 anos para começar a ser um rabino, a ser um mestre, um professor e um pregador. Então tudo é uma preparação antes de começar a botar a mão na obra. E o ponto 2, o versículo 2 diz: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, não precisou firula, não precisou conversa fiada, não precisou demagogia, não precisou imitação de ninguém. Ele já vem explicando que ele está ali para colher resultados de alguém que já pregou. Então, ele não vai explicar o que é o reino dos céus, porque todos os discípulos, apóstolos antes dele, que eu estou usando discípulos e apóstolos aqui, mas na verdade são profetas, né? Todos os profetas, desde Adão, da queda de Adão até Malaquias, todos eles explicaram que um dia viria o reino de Deus. E agora ele vem e diz, olha, o reino de Deus chegou, se arrependo, porque o reino de Deus está ali. Então João não vem semeando, João já vem colhendo frutos do passado. E cada um vem colher uma parte, né? João vem colhendo aquele povo ali da Judéia. Jesus já sai dali e vai para Galiléia colher aquele povo. Depois que Jesus vai embora, ele dá ordem aos discípulos. Primeiro nós vamos começar Judéia de novo, né? Terminar Judéia, Galiléia, né? Jerusalém, e aí vai. Samaria, Judéia, Galiléia e até os confins da terra. Então vai ser uma coisa organizada. Cada pessoa vai trabalhar numa parte até chegarmos no final de tudo, tá? Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então fiquemos com essa aula aqui, para você que está aí se organizando para evangelizar, criando seu grupo de evangelismo na igreja, de missões na igreja. Então guarde bem isto. Vamos começar no deserto, começar agora, enquanto não tem ninguém fazendo, porque depois que todo mundo estiver fazendo, aquilo ali não vai ser mais colheita, nem sequer plantio. Vai ficar um monte de gente fazendo o que está fazendo de novo, né? Hoje você está na igreja, com esse monte de gente dentro da igreja, apóstolos, evangelistas, bispos, pastores, diáconos, não sei quem, que todo mundo hoje tem um cargo, mas ninguém faz bolhufas nenhuma sobre aquele cargo que ele é. João era diferente. João recebeu o nome de João. O Batista vem com o reconhecimento do povo.
do que ele faz na terra. Tá certo? Então, se você pega esse monte de evangelista, esse monte de pastor, esse monte de fulano, esse monte de ciclano e coloca tudo num lugar só, a obra de Deus não está sendo feita. Está pregando para si mesmo. O evangelista não está evangelizando porque todos os que estão ali já são crentes. O apóstolo não está apostolando, né? Vou usar essa palavra aqui. E sendo enviado, indo e voltando para lugar nenhum, porque ele não vai para lugar nenhum, de ver para lugar nenhum, porque todo mundo já é crente. Então você reúne esse monte de gente, todos num ambiente só, de culto, e ficam cultuando a si próprio. Aí você vai sair dali, sem um planejamento. A igreja de fulano também está sem planejamento. Então todos vão se unir num domingo, no mesmo lugar. Veja bem, no mesmo lugar, 2, 3 igrejas, para cultuarem no meio de uma praça, cantar hino, rodar, sapatear, supostamente evangelizando. Mas não, eles só transferiram aquele culto do templo para fora do templo. Não foi evangelismo. Não foi evangelismo e nunca será evangelismo isso. Tá? Uma cruzada evangelística é diferente. Com tema evangelístico, louvores evangelísticos, pregação evangelística, organização evangelística. Teve evangelismo durante a semana, teve o porta a porta, teve os convites, teve a ida e tal. Aí é diferente. Mas culto na praça, com um monte de crente cultuando, adorando, tá nas mesmas 4 paredes, limitou o mesmo espaço, só tem crente ali. Então não se começa a obra assim. Pode chegar um dia, glória a Deus que chegue um dia, do nosso país inteiro tá todo mundo assim, todo mundo crente, que maravilha. Mas o nosso objetivo aqui é pregar o reino de Deus para quem não faz parte do reino de Deus. Não é que ele não conhece o reino de Deus, é que ele não faz parte. O Brasil está evangelizado, então já foi semeado. Agora é hora de olhar com o olhar de colheitador, de ceifeiro. Amém ou não amém, meus irmãos? Vamos lá, vamos para cima, vamos reunir as nossas forças espirituais e não vamos esperar por ninguém. Quem tem que ir é João Batista. João Batista não vai esperar ter discípulo para começar a obra. Os discípulos virão depois, amém? Então receba essa mensagem aqui, né, inspirada pelo Espírito Santo. Os discípulos virão depois. Depois que todos virem, observarem o seu posicionamento em relação à palavra, a sua pregação, o seu esforço aos domingos, ou seja lá qual dia que você for evangelizar. Depois que as ovelhas virem você saindo, tá, pastor, tá, pastora, evangelista, missionário, depois que o povo vê você batizando, pregando, ensinando, explicando, fazendo a obra, aí você receberá o reconhecimento de alguém que faz a obra. Mas se você ficar encebando, esperando o povo, os discípulos virem primeiro, meu irmão, tu vai morrer e não vai fazer essa obra. Primeiro Jesus vem para o mundo, prega, e depois alguém vai seguir a sua disciplina. Discípulos são aqueles que são forjados olhando o mestre fazer. Aprendeu? Então vamos lá, mestre. Vamos lá, pastor, professor, evangelista, missionário, missionária. Por que Deus lhe chamou? Para ficar aí sentado, encebando, contendendo com os irmãos? Igreja é assim. Ou você trabalha ou dá trabalho. Então vamos para cima. Vamos sair das 4 paredes e vamos pregar nesse deserto. Porque Jesus está voltando e vai dar a cada um seu galardão segundo cada obra que for feita. Não espere pelos outros. Vamos seguir o exemplo de João Batista, o primeiro missionário evangelista do Novo Testamento, pregando no deserto. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus nos permitir.